tarde. Estou iniciando a live aqui da graduação de enfermagem. Sejam bem-vindos. Eu sou a Mariana Cunha, coordenadora da graduação de enfermagem. E estou aqui também com a aluna Lívia, daqui a pouco ela vai se apresentar. E o nosso objetivo hoje é contar para vocês um pouquinho sobre o curso de graduação de enfermagem aqui do Einstein. Quais são os principais diferenciais e por que escolher essa instituição como aquela que vai te ajudar a definir o seu futuro, tá? Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho da carreira do enfermeiro, antes de dar informações específicas do curso de graduação de enfermagem. Naturalmente, quando a gente pensa em enfermagem, a primeira ideia que vem à mente é o enfermeiro que atua à beira-leito, o enfermeiro assistencial, o enfermeiro que atua em hospitais, nas mais variadas unidades, como UTI, pediatria, centro cirúrgico. A gente lembra do enfermeiro que atua, por exemplo, na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, mas às vezes a gente esquece de outras opções que essa carreira nos permite. Então, por exemplo, a atuação do enfermeiro como gestores de grandes instituições de saúde, coordenadores de equipes, enfermeiros que são envolvidos com pesquisa, com inovação e até com empreendedorismo. A gente tem enfermeiros que podem atuar e seguir carreira, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria de materiais hospitalários e na área de educação, como, por exemplo, eu que atuei bastante tempo na área hospitalar, como enfermeira de pediatria, depois vim para a área acadêmica e hoje faço, então, a gestão do curso. Como vocês podem perceber, a área de atuação do enfermeiro é bastante extensa. Mas, para que esse enfermeiro consiga atingir o ápice, o máximo do seu potencial, é importante que ele faça um bom curso. Um curso que atenda às necessidades da formação de um enfermeiro para esse mercado, que exige conhecimento de inteligência artificial, de inovação, de dados, de gestão de dados, de proposição de novas ideias, né? Um enfermeiro que esteja, por exemplo, atualizado em relação às questões financeiras, à gestão desses serviços, para entregar para o paciente o melhor cuidado, o cuidado efetivo, seguro, mas que ao mesmo tempo a gente consiga manter, por exemplo, a viabilidade financeira dos serviços de saúde, independentemente de onde esse enfermeiro atua. Porque uma outra questão importante que eu devo ressaltar é que o enfermeiro pode atuar tanto na área privada quanto, por exemplo, na área pública. Mas independente desses contextos, o enfermeiro precisa, sim, entender dessas questões para promover o melhor cuidado. E para isso, então, vou contar um pouquinho do curso de graduação de enfermagem aqui do Einstein. Primeiro, gostaria de ressaltar que o curso de graduação de enfermagem aqui do Einstein, ele tem mais de 35 anos de existência. Ela é a primeira graduação do ensino Einstein. E, nesse sentido, ela traz a tradição de um curso que forma profissionais, bons profissionais, que estão tendo sucesso na sua carreira, mas ao mesmo tempo não esqueceu da inovação. Então a gente vem inovando desde as questões que estão relacionadas às propostas metodológicas, às propostas pedagógicas, a formação, né, o desenvolvimento desses docentes, um corpo docente diferenciado, as oportunidades que a gente oferece para os alunos ao longo do curso, desde o primeiro ano, do segundo semestre, por exemplo, com uma atuação em campos de estágio, né? Quando ele vai fazer estágio já a partir do segundo semestre. Então, além dessa questão dos 35 anos, manter a qualidade de um curso, ela exige que o currículo seja constantemente revisado e que seja apoiado nas evoluções que o mercado nos pede. Para isso, eu gostaria de ressaltar que na última avaliação do MEC, na última avaliação do ENAD,
O nosso curso teve nota máxima. Nós atingimos o conceito 5, justamente por ser um curso que tem uma boa estrutura, uma excelente estrutura, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em relação ao local onde o curso é oferecido, né? O curso de graduação de enfermagem do Einstein, ele fica aqui no CEP, né? No Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein, no Morumbi, que tem uma área, uma estrutura física bastante inovadora, que foi pensada para promover o bem-estar, a saúde mental dos seus alunos, que tem laboratórios diferenciados, além dos laboratórios que normalmente a gente encontra nos cursos de graduação de enfermagem, que são os laboratórios de prática de enfermagem. A gente tem, por exemplo, um laboratório de atendimento ao paciente grave. Então, por exemplo, à medida que os alunos vão caminhando, né, progredindo no curso, quando chega lá, chega lá no 4º ano do curso, ele tem a oportunidade de ter uma disciplina, que é assistência ao paciente crítico 1 e 2, e um laboratório montado dentro da área de ensino, para que ele possa, por exemplo, treinar essas habilidades em relação à assistência ao paciente grave. Então, com monitorização, com régua de gás, onde ele pode, por exemplo, simular, o professor consegue simular, por exemplo, um paciente que está com desconforto respiratório, que precisa ser entubado, que precisa ser ventilado. Então, são práticas que são promovidas no dia a dia da graduação. Antes de eu falar um pouquinho mais do curso, como eu comentei, a gente oferece o estágio a partir do 2º semestre. Eu vou convidar a aluna Lívia, que está aqui do meu lado, para ela se apresentar e falar um pouquinho da experiência dela em relação à questão dos estágios, por exemplo. Lívia, boa noite. Boa noite. Oi, Mari. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu estou no 4º semestre de enfermagem e falar em enfermagem no Einstein é falar de um estudo humanizado e um estudo com tecnologia muito avançada. Como a Mari disse, né, a gente começa nossos estágios desde o 2º semestre da graduação em Atenção Primária 1, que envolve a gente em um mundo de UBS que a gente não sabe que existe. E é muito bom a gente, desde o começo do curso, a gente já ter essa experiência com o paciente, porque a gente já tem a certeza de que é aquilo que a gente quer mesmo, né? Eu acho que o Einstein, ele preza muito pelo ensino tecnológico e humanizado. Ao mesmo tempo que ele tem a tecnologia, ele traz a humanização também. Então, acho que desde o 1º semestre a gente já é colocado em prática, né? A gente já tem os casos clínicos em todas as nossas aulas, a gente consegue discutir os nossos casos clínicos. Então, a gente já sai muito preparado para o mercado de trabalho, principalmente na área de assistência, mas em todas as áreas. A gente tem muitas matérias de gestão e liderança também, né? Que isso ajuda muito a quem quer trabalhar direto na gestão. E agora, no 4º semestre, eu vou ter estágio de saúde do idoso, atenção primária 2, e isso já deixa a gente muito preparado para qualquer local que a gente queira assumir a responsabilidade de enfermeiro. Obrigada, Lívia. Como a gente costuma dizer, né, se eu quero formar bem o meu aluno, quais são os recursos que eu tenho que ter, né? Então, a Lívia ajudou a comentar a exemplificar o dia dela como estudante em relação aos estágios. E ela trouxe também uma questão da aula, né, do preparo em relação ao conhecimento, né, da área de enfermagem. Então, eu gostaria de ressaltar um pouquinho alguns aspectos, né? Primeiro, para você formar bem um profissional, quando a gente pensa num bom curso de graduação de enfermagem, a gente não pode esquecer de falar do corpo docente. A maioria dos nossos docentes, quase 99% dos docentes, eles são doutores. E o que isso importa para um aluno que está começando um curso de graduação de enfermagem? Isso tem uma importância fenomenal. Por quê?
Porque esses professores vêm com uma bagagem, primeiro, uma experiência prática bastante abrangente, né? Aqueles que são enfermeiros, né? Porque o corpo docente não é formado só por docentes da área de enfermagem. Eu tenho biomédicos, eu tenho biólogos para as disciplinas básicas, mas aqueles que são enfermeiros, eles têm uma formação, uma experiência bastante abrangente nas suas áreas de expertise, na sua clínica, então seja a pediatria, seja a UTI, seja centro cirúrgico, enfim, ou atenção básica, como a Lívia trouxe o exemplo, e além disso, eles têm uma experiência muito grande em relação à pesquisa, ao desenvolvimento de pesquisa. O enfermeiro, ele é um profissional que ele precisa dominar as técnicas e o conhecimento sobre pesquisa, porque a pesquisa vai embasar a atuação dele no dia a dia. Não se consegue falar mais num enfermeiro que não tenha conhecimento sobre prática baseada em evidência. Não se pode falar num enfermeiro que não tenha habilidades de prática avançada, e para isso ele precisa consumir e produzir pesquisas. E esses docentes que são doutores têm dentro da instituição esse papel de estimular, de incentivar esse aluno desde o início a desenvolver pesquisas, por meio de iniciativas de iniciação científica, por meio do TCC. É claro que a gente sabe que nem todo mundo vai seguir para o caminho da pesquisa, e não tem problema, mas você precisa ter conhecimentos básicos, porque isso também esse conhecimento vai nortear a sua atuação no dia a dia da assistência. Então, esse é um primeiro ponto. Em relação à metodologia, há mais de 15 anos, o ensino Einstein, sobretudo a enfermagem e a medicina, que foram os cursos que têm um pouco mais de tempo aqui dentro da instituição, ajudaram a implantar, a instituir a questão das metodologias centradas nos alunos, então no método ativo e colaborativo. Isso tem para a gente um valor essencial. Por quê? Porque é a partir dessa filosofia do ensino ativo e colaborativo, primeiro, que todo docente da instituição só entra dentro da sala de aula após uma formação robusta do ponto de vista pedagógico. Então, a gente tem um núcleo de curadoria que treina todo o corpo docente para que ele consiga planejar, dentro da sua expertise, uma aula que favoreça o aprendizado do aluno. Esse é um ponto. Segundo, a estrutura física que eu falei um pouquinho, eu acabei não falando da sala de aula. A sala de aula, todas as salas de aula, elas são formatadas de modo que os alunos, desde o primeiro dia de aula, entrem e sentem em grupos que são pré-determinados pela própria equipe de docentes. Por quê? Porque no dia a dia da sala de aula, os alunos terão oportunidades de discutir casos, a Lívia mesmo exemplificou aqui, e a partir dessas discussões de casos e outras muitas metodologias ativas que são usadas, eles têm a oportunidade de serem desenvolvidos em relação à tomada de decisão, raciocínio clínico, a trabalho em equipe, a negociação. Então, são essas habilidades, né? E aí trago também, reforçando um pouco do que a Lívia falou assim, nós somos aqui formados não só pensando nos aspectos humanos, né, do cuidar, que sem dúvida nenhuma tem uma pedra bastante fundamental na nossa formação, mas também em relação a outros tipos de habilidades, né, esses outros soft skills que vão tornar esse enfermeiro um enfermeiro diferenciado dentro do mercado de trabalho. Lívia, conta um pouquinho como é que é o dia a dia com os professores. Como é que qual é a sua experiência enquanto aluna no dia a dia com o professor e com as metodologias ativas? Mari, como você falou, né, nossos professores, eles são todos doutores, né, então eles trazem a prática das matérias totalmente, eles dão exemplos, né, do ensino que eles tiveram, né,
para o dia a dia da nossa aula, né? Como a Mari disse, nós somos colocados em equipe desde o primeiro dia de aula. Porque como nós não somos uma faculdade tradicional, assim, de mesa, cada um na sua cadeirinha, a gente é colocado numa equipe que a gente não tem contato com todas as pessoas da sala. Então, a gente já aprende a trabalhar em equipe desde o primeiro dia de aula. Isso já faz com que nós tenhamos também feedbacks. Que o feedback ele é muito importante para o enfermeiro, né, Mari? Porque a gente, toda quadri-semana, né, que a gente fala, a gente tem o feedback dos nossos colegas de mesa. Então, eles trazem para a gente nossos pontos de melhoria e nós também nos avaliamos como nós podemos melhorar. Então, preparo de aula, todos os professores, eles trazem uma pré-aula, né? Então, a gente tem esse estudo prévio. Então, a gente já vai vir para a aula com as dúvidas, né, da matéria. E todos os professores, eles colocam no nosso plano de ensino todos os materiais que a gente tem para utilizar. Então, eu acho que o dia a dia na faculdade de enfermagem aqui no Einstein é incrível, assim, eu não tenho amigos que falam que não têm essa experiência nem no último ano da graduação. Então, eu acho que isso é muito produtivo, acho que a troca que a gente tem com o nosso grupo, as discussões que a gente tem, fazem a formação da enfermagem muito, muito ampla e a gente conhece os técnicos também, né, que a gente tem muitos técnicos que trabalham no Einstein, né, na sala, então eles trazem a experiência do dia a dia e eu acho que isso é essencial para formar o enfermeiro. Você trouxe também um outro aspecto interessante, né, da formação, que é essa troca no dia a dia, né? E vale a pena destacar como ou quais são as oportunidades que o Einstein oferece, a instituição oferece, do ponto de vista de campos de estágio, né? Hoje o Einstein é considerado um sistema, um complexo de saúde. E isso permite que o aluno faça estágio tanto dentro do sistema privado quanto do sistema público. Então, até pela localização da graduação de enfermagem, que ela é separada do ponto de vista de estrutura física de prédio por uma passarela em relação ao hospital, ao Einstein Hospital, que seria o principal e o mais conhecido pela maioria da população, isso faz com que os alunos façam estágio lá e entendam como funciona a saúde privada e os recursos, né, as tecnologias de ponta, mas ao mesmo tempo existem outras oportunidades oferecidas por conta deste complexo, desse sistema Einstein de saúde. O Einstein faz hoje a gestão em parceria público-privada de outras instituições, como, por exemplo, o hospital do Mboi-Mirim, ou o hospital que fica na Vila Santa Catarina, e mais de 16 unidades básicas de saúde. Isso faz com que o nosso aluno, ao longo da sua formação, consiga também ter uma visão, uma formação especializada ou diferenciada dentro do sistema público de saúde. Então, após a formação, ele escolhe. Ele vai decidir dentro da carreira dele se ele quer atuar no sistema privado ou no sistema público. Independente disso, ele tem a formação necessária para que essa escolha seja uma escolha de sucesso. E ainda falando em estágio, dentro do nosso currículo, as horas de estágio, nós temos mais de 1.000 horas de estágio. Isso, e mais do que é preconizado, do que é determinado pelo MEC. Nós temos mais de 20%, tem 20% a mais do que essas 1.000 horas que são preconizadas pelo MEC. Então, como a Lívia também contou, e eu já havia comentado, a partir do segundo semestre tem essa imersão e essas oportunidades. Porque se é uma profissão que exige uma formação prática importante, é colocando em prática o que ele aprende no dia a dia da sala de aula, que ele vai consolidando essa formação, ele vai consolidando esse aprendizado, né? Comentei um pouco da sala de aula, comentei um pouquinho
dos laboratórios, dos recursos que a gente tem. E acho que não posso deixar de falar de dois outros recursos que são muito importantes, né? Um deles é todo o sistema de bibliotecas, né, de acesso que os alunos têm aos livros, aos artigos, ao acervo que é integrado, né, de todas as unidades do Einstein. Isso faz com que ele tenha na palma da mão dele ali acesso a uma série de conteúdo técnico, científico para a sua formação. E um outro recurso muito importante e que eu preciso destacar é o Centro de Simulação Realística. Dentro do mesmo espaço, no mesmo Centro de Ensino e Pesquisa, tem toda uma área destinada à simulação realística, que é a mesma área que faz o treinamento de toda a equipe da instituição, da área de saúde. E dentro da simulação realística, ou nas oportunidades de simulação realística, o aluno tem possibilidade de vivenciar e de treinar e de aprender tanto técnicas ou habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais, porque ele tem a oportunidade, por exemplo, de interagir com um ator. Então, ele vai simular, por exemplo, um atendimento numa UTI, e aí o ambiente está todo estruturado, com uma UTI e um paciente que requer um cuidado mais complexo, e a família, por exemplo, que está precisando de informações, e nesse sentido, ele consegue interagir com esse ator dentro de um cenário que foi elaborado em parceria entre o Centro de Simulação e o docente, para que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos, e ele tenha ali aquele espaço, aquele momento para poder desenvolver as suas habilidades. O Centro de Simulação Realística também é indicado e usado dentro da graduação de enfermagem para os OSCEs, né? Para as avaliações. Então, o aluno, tanto dentro da graduação, tem a oportunidade de ter avaliações normais, como qualquer outro curso, né? Provas, estudos de caso, etc. Tem a avaliação formativa, que a Lívia comentou um pouquinho, onde eles têm a oportunidade de se autoavaliar, avaliar o colega, receber o feedback do docente. Ela comentou, a gente recebe o feedback dos pontos de melhoria, mas, na verdade, recebe também dos pontos fortes, porque ao longo dessa formação, que são de 4 anos aqui na graduação de enfermagem, eles têm pontos fortes, eles vão desenvolvendo pontos fortes. Então, nesse feedback, eles também têm a oportunidade de ouvir sobre isso. E, além disso, eles têm os OSCEs, que são a oportunidade de eles têm a oportunidade de serem avaliados dentro de um cenário de simulação realística, como se ele estivesse vivenciando uma situação do dia a dia lá dentro de um hospital, de uma unidade básica de saúde, etc. Bom, acho que um outro ponto interessante de abordar é em relação à questão da empregabilidade, né? O mercado de trabalho para o enfermeiro, ele é bastante amplo, como eu comentei, e é um mercado também rico, né? Existe uma informação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que até 2030 o mundo vai precisar de mais de 9 milhões de enfermeiros, desculpa, ao longo desses próximos anos. Então, é um mercado muito fértil, né, promissor, como eu falei. E, além disso, acho que vale destacar que nós temos uma empregabilidade muito grande aqui dentro da própria instituição. Então, mais de 80% dos nossos ex-alunos ficam aqui dentro da própria instituição. E aqueles que não ficam acabam seguindo carreiras diferentes, às vezes empreendendo no próprio negócio, e nós temos alguns alunos, inclusive, que fizeram carreira, ou fazem carreira no exterior. Então, eu já tenho ex-alunos atuando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, e essa possibilidade de atuação fora do país está muito vinculada às oportunidades que eles têm
dentro aqui da instituição, do Ensino Einstein, pelo currículo e também pela possibilidade de intercâmbio. Então, quando a gente fala de diferenciais do curso, um deles são os convênios que a gente tem ou parcerias que a gente tem com instituições internacionais. Uma delas, por exemplo, é a Case Western. E muitas vezes o aluno que tem interesse vai para esse intercâmbio dentro do próprio período do curso, sem ser prejudicado, existe aí uma adequação, respeitando toda a legislação, é claro, e opta por fazer esse intercâmbio porque já tem desejo de um dia atuar fora do país. Isso é uma coisa que acaba acontecendo. E aí, muitas vezes, o que a gente ouve desses alunos é que o currículo é bastante compatível, por exemplo, com alguns estados dos Estados Unidos, né? Então, isso é bastante reforçado. É claro que precisa fazer toda a adequação documental, mas não é sobre essas questões que eu vou falar muito. Bom, acho que uma outra questão, acho que vamos falar um pouquinho de oportunidades aí em relação às questões financeiras, né? Acho que isso é um ponto que sempre tem aí curiosidade por parte dos alunos, e em relação ao curso, em relação a bolsas, o que a gente oferece? Então, eu vou falar da primeira oportunidade e depois eu vou pedir para a Lívia me ajudar a complementar sobre a segunda oportunidade que a gente tem aqui, que acho que é interessante ela, que vivencia essa questão, poder compartilhar com vocês. Então, em relação a bolsas de estudos, nós temos bolsas por critério socioeconômico que variam entre 70% e 100%, né? Então, é muito importante lembrar que a solicitação para a bolsa, então se você tem interesse, tem necessidade para a solicitação de bolsa por critério socioeconômico, isso precisa ser feito para o curso de graduação em enfermagem aqui do Einstein durante o processo de inscrição para o vestibular. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho mais desse processo, vou dar mais detalhes, mas durante a hora que o aluno acessa o edital, lá no edital do vestibular tem informações sobre as bolsas, o processo, né? Como é que eu faço a solicitação, mas tem que ser durante esse período, que já eu reforço. Então, isso é uma possibilidade, essas bolsas podem ser de 70% a 100%, e isso tem que ser feito no momento da inscrição para o vestibular. Uma outra possibilidade de bolsa ou de incentivo são as monitorias. A monitoria é um programa de incentivo educacional bastante consolidado, a gente também já tem há mais de 15 anos, e aí eu vou pedir para a Lívia contar um pouquinho sobre o que é a monitoria, né? Você conte o que você tem de informação e que você fale da sua própria experiência, tá bom, Lívia? Então, como a Mari falou, a gente tem as monitorias, né? O que são as monitorias? O hospital é muito amplo e o hospital ele necessita das partes burocráticas, né? Das partes de prontuários e tudo mais. Então, o que são as monitorias? Nós, como alunos, existe um sistema de seleção, de inscrição para essas monitorias durante todo o semestre. E nós somos colocados dentro de algum setor do hospital na parte administrativa. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu faço monitoria na UTI. Então, a minha própria monitoria fica dentro da UTI e eu já tenho a vivência, não da assistência, mas a vivência administrativa de como funciona uma UTI. E como que funciona o desconto? Quem faz monitoria tem 50% de desconto na mensalidade. Então, isso é uma ótima ajuda para quem quer fazer a faculdade aqui e precisa de algum auxílio financeiro. E as monitorias acontecem em todas as áreas do hospital, como UTI, como a semi-intensiva, como a parte também da gestão. Temos monitoria na parte de eventos. Em qualquer local, nós podemos ter essas monitorias.
E como eu disse, né, as inscrições ficam abertas durante todo o semestre e a seleção é com entrevistas, o processo seletivo normal, como em qualquer outro lugar. E eu acho que isso é muito importante e agrega muito, porque nós já começamos a entender como funciona um trabalho. Então, são 4 horas por dia após a aula. E então, a gente tem a nossa aula, tem o nosso almoço e depois a gente vai para a monitoria. E lá na nossa monitoria, a gente aprende várias coisas, inclusive a como lidar com um chefe que não é o nosso professor, a lidar com o nosso gestor. Então, a gente não vai lidar mais como professor e aluno, nós vamos lidar como gestor e funcionário. E isso é muito importante para a nossa própria formação, para como que nós vamos também, como enfermeiro, liderar uma equipe, né, Mari? Sim. Então, eu acho que é muito interessante fazer essa monitoria. Exatamente, né? A maioria dos nossos alunos, eles acabam fazendo a monitoria, justamente por esses aspectos que a Lívia bem ressaltou. Então, além do retorno financeiro, porque a bolsa de estudos em relação, quando o aluno faz monitoria, ela gira em torno de 50% do valor da mensalidade, tem um aprendizado que é inerente ao dia a dia, dessas relações, desses processos, dessa organização, né? Acho que a Lívia ressaltou uma informação que é importante. A monitoria acontece fora do período da grade curricular. Durante a grade curricular, acho que vale a pena ressaltar, ela acontece de manhã. O curso acontece no período da manhã, das 7h15 ao 12h30, de segunda a sexta na maioria dos semestres, apenas no primeiro semestre do curso é de segunda a sábado, e todas as outras atividades que os alunos podem desenvolver é fora do horário da grade curricular, é à tarde, né? Então, ganhe experiência, tenha um incentivo financeiro e não entre em conflito com a sua grade curricular. E é muito possível que o aluno consiga se organizar dentro dessas atividades todas. É obrigatório? Não é obrigatório. Às vezes o aluno entra e depois de um tempo é que ele resolve fazer a monitoria. Mas se ele quiser, ele pode fazer a partir do primeiro semestre do curso. Existem bolsas também de iniciação científica. Também não são todos os alunos que fazem. Mas aqueles alunos que fazem iniciação científica e querem, e gostam, e desde o começo, também podem concorrer a editais de bolsas que os valores variam entre 800 e em torno de 800 a R$1.000. Então, são oportunidades que são oferecidas. Então, eu vou reforçar um pouquinho a questão aqui, agora relacionada à solicitação da bolsa. Primeiro, acho que vale a pena falar um pouco do vestibular, que está aberto, né? Então, o vestibular já está, o processo de inscrição vestibular já está aberto e ele vai até o dia 19 de setembro. A nossa prova vai ocorrer dia 12 de outubro. É bem cedo, então precisa se organizar, não pode deixar aí bobeando, porque daqui a pouco a prova chega, né? A prova acontece dia 12 de outubro, e aí durante esse processo de inscrição para o vestibular, que vai até 19 de setembro, durante esse período de 18 agora de agosto até 20 de outubro, precisa fazer a solicitação para quem tem interesse em bolsa por critério socioeconômico. O que eu recomendo vocês? O vestibular, ele é realizado pela VUNESP. Então, é só entrar no site da VUNESP e ali você tem todas as informações em relação à data da prova, quando que fecham as inscrições, como é que eu faço, né? Então, eu quero saber como é que eu peço apoio financeiro por critério socioeconômico. Pode entrar ali pelo edital da VUNESP ou também pelo próprio site do Ensino Einstein. Site do Ensino Einstein, seleciona lá graduação de enfermagem, apoio financeiro, e lá tem a informação sobre quais são os documentos, o que precisa ser enviado, etc. Tá. Em relação, acho que vale a pena a gente ressaltar que o valor
da mensalidade, vou colocar até aqui meu óculos para eu não errar, o valor da mensalidade para 2026 é 2.920, tá? Então, dentro desse valor, como eu comentei, as bolsas podem variar de 70% a 100%, e se você fizer monitoria, 50%. Quase 50%. Outra informação importante que eu não falei, e que é um diferencial muito grande do nosso curso, é o estágio extracurricular. A partir do terceiro ano do curso, o aluno pode se inscrever para um processo chamado estágio extracurricular. Como eu comentei anteriormente, o curso tem lá todas as atividades durante a manhã, aulas teóricas, as aulas de laboratório, os estágios em campo no hospital, na UBS, e a partir do terceiro ano, o aluno pode fazer estágio extracurricular em uma das unidades do Einstein. Por exemplo, UTI, pode ser na clínica médica, na oncologia, pode ser na maternidade, tem várias unidades. É um programa também bastante estabelecido, onde o aluno fica sob a supervisão de um coordenador ou do enfermeiro sênior, que dentro da carreira do enfermeiro a gente também tem essa variação de posição. E nesse estágio extracurricular, que é regido pela lei de estágio, ele tem oportunidade também de aprofundar, daí é um estágio assistencial, diferente da monitoria e do exemplo que a Lívia deu. É um estágio assistencial, supervisionado por um enfermeiro, pelo coordenador da unidade, e ele é registrado em recursos humanos, pela CLT. E com isso ele ganha um salário e mais benefícios, que é aproximadamente, chega próximo ao valor da mensalidade, tá? Bom, chegaram algumas perguntas, eu acho que eu vou tentar ir respondendo, algumas coisas eu já falei, algumas são específicas, né? Formas de ingresso. Como eu comentei, a principal ou a mais conhecida forma de ingresso é via vestibular. Vestibular feito pela VUNESP, inscrições até 19 de setembro, prova dia 12 de outubro. Outras vias de ingresso é Enem. A graduação de enfermagem, ela aceita alunos via Enem. A hora que vocês abrem o edital, vocês vão ver ali, a gente tem 80 vagas para o primeiro semestre do curso e 80 vagas para quem vai começar no segundo semestre de 2026. Então, eu tenho 80 e 80. E ali tem uma proporção de quantas vagas são destinadas para vestibular e para Enem. Normalmente, para vestibular, 64 vagas, 14 vagas para quem entra via Enem e 2 vagas para quem fez colégio com uma formação internacional, que é o IB e IB Tour, tá? Então, essas são as formas de ingresso para o curso. Existe aqui uma questão também em relação ao aproveitamento de disciplinas. Sim, é possível. Então, você presta o vestibular, passa e tem um período após isso para que o seu histórico escolar seja avaliado. Precisa ter um alinhamento entre a disciplina onde o aluno cursou em outra faculdade e a disciplina oferecida aqui no curso de graduação em enfermagem do Einstein. Formas de pagamento, eu não tenho certeza se está falando do vestibular, mas existe no edital também uma taxa de inscrição, né, para o vestibular, que é para todos os cursos, é a mesma. Da mesma forma que a prova, né? Muitas pessoas podem perguntar, como é que como é que é a prova? Como é que é o processo vestibular? O processo do vestibular, ele é igual para todas as graduações, com exceção da medicina, que tem uma segunda fase. Então, na primeira fase, é uma prova de conhecimentos gerais, com 50 questões e 5 dissertativas, e não tem a segunda fase, que é a fase de mínimas múltiplas entrevistas, que é a fase que só a medicina acaba colocando em prática, tá? O vestibular, que é feito agora da graduação de enfermagem, como eu comentei,
ele é para o primeiro semestre de 2026, mas ele também vale para o segundo semestre de 2026. Então, eu tenho 80 vagas para os 2 semestres. Deixa eu pensar aqui se tem alguma coisa que eu acabei não falando. Lívia, tem algo que você acha interessante ressaltar e que eu não perguntei? De repente, você como aluna pode compartilhar essa experiência. Por que você acha que as pessoas deveriam fazer o Einstein como curso de graduação em enfermagem? Bom, acho que mais do que a gente já falou, né? Eu acho que a tecnologia que a gente tem aqui, toda a infraestrutura que a gente tem como faculdade é o ponto crucial, né? Além do corpo docente que nós temos, eu acho que é incrível, eu não tenho palavras para dizer assim de quão eles nos ajudam durante a graduação, o quão eles são disponíveis, eu acho que isso é um ponto bem importante, o quanto eles são disponíveis para nós alunos. Eu acho que em nenhuma outra instituição a gente tem tanto contato como nós temos com os professores. Eles são muito atenciosos, eles estão ali para qualquer coisa mesmo, vai além da aula mesmo. E acho que a gente tem muito contato assim, com a coordenação também, acho que isso é um ponto muito importante, não é uma coordenação longe, é uma coordenação que está sempre perto, querendo entender, né, os nossos problemas, aquilo que a gente passa também fora da faculdade. Acho que um ponto bem importante também, que ficaram algumas dúvidas, foi da monitoria. Não tem vagas específicas para cada setor, mas isso é divulgado de acordo com o que eles precisam. E tem em todo o hospital mesmo, em qualquer setor, pode ter a monitoria acadêmica. E acho que é isso, acho que se eu tivesse que escolher de novo, com certeza eu escolheria o Einstein para estudar. Acho que a gente, todos os alunos vão sair capacitados para serem enfermeiros de excelência, que aqui é o que a gente aprende, né? Ser enfermeiro de excelência. Lívia, sabe do que eu lembrei? Conta um pouquinho da sua experiência com os projetos sociais, porque tem muita gente que gosta disso, né? Eu acho que hoje a gente estava falando com os calouros, né, de enfermagem, que eles começaram na segunda-feira, sobre os projetos. Eu gosto bastante de projetos sociais e a nossa faculdade, ela tem muitas oportunidades de projetos sociais, desde projetos que são só da enfermagem, como também projetos que são associados à equipe multi, né? Como a medicina, a fisioterapia, nutrição. Então, eu acho que eu participo de alguns projetos. O centro acadêmico de enfermagem é muito, muito legal. A gente tem várias pautas que a gente trata com a coordenação, que a gente consegue, né, lutar pelas causas. Eu participo de um projeto também que foi criado pela própria enfermagem, que é o PED Protege, né? Quem quiser conhecer um pouco, né, pode pesquisar, que é um projeto fundado por alunas de enfermagem que tem vontade de se aprofundar mais na área da pediatria, da neonatologia. E também tem outro projeto que é muito, muito legal, que é o Travessia. É um projeto muito interessante, que é um projeto de ação social para o Brasil inteiro que a gente trabalha. Então, o Einstein é muito engajado em pautas sociais. Eu acho isso muito importante. Acho que isso também é uma maneira da gente se formar como enfermeiro humano. Muito interessante, né? Porque a gente precisa lembrar, né, que a formação não é só científica, não é só técnica, né? É uma formação que precisa pensar em vários aspectos. E um desses é esse, né? A gente tem aí várias oportunidades como enfermeiro de atuar em relação a essas questões sociais. Estamos, acho que, quase finalizando, né, para essa live, mas eu queria primeiro reforçar uma informação específica, que é o valor da inscrição no vestibular, né, a taxa de inscrição no vestibular, que é R$174, acho que é importante, muitas vezes a gente fica com essa dúvida, né, vem chegando essas perguntas, né. E uma outra coisa, assim, uma outra questão, um outro aspecto interessante. Eu comecei a live falando de carreira e vou concluindo para essa área novamente, né? Como eu comentei, o enfermeiro tem atuação em várias áreas dentro do sistema de saúde e do complexo de saúde.
E dentro dessa atuação, primeiro, ele é um líder de equipe, porque ele trabalha ali junto com a equipe de enfermagem, então ele lidera outros profissionais dentro da própria equipe de enfermagem, que são os técnicos e os auxiliares de enfermagem. E ele tem dentro dessa assistência um papel bastante diferenciado. Ele tem procedimentos e decisões e processos que são específicos do enfermeiro e só ele pode fazer. Isso confere ao cuidado diferenciais do ponto de vista de raciocínio clínico, tomada de decisão, segurança e melhores resultados. Além disso, dentro do sistema de saúde, quando a gente pensa no papel do enfermeiro, o enfermeiro é um profissional que conhece o processo da porta de entrada até a alta do paciente. Ele conhece por todas as etapas, quando eu penso numa assistência hospitalar, toda a jornada do paciente. E isso lhe dá uma visão ampliada que permite que o cuidado seja centrado no paciente, que a segurança e a qualidade sejam primordiais e que, como eu comentei, ele leva em consideração também uma melhor assistência, mas também com um custo ou com uma eficiência melhor. Nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos, né? Hoje a gente tem na instituição vários enfermeiros ocupando posições de liderança. A nossa formação, o nosso curso prima bastante por isso também, porque a gente entende a diferença que o enfermeiro pode fazer dentro de uma instituição de saúde. Então, só para exemplificar algumas situações, ou melhor, alguns enfermeiros, hoje a gente, nos últimos anos, o complexo Einstein, né, o Einstein Hospital, os outros hospitais que são de parceria público-privada, tem sob sua gestão, sobre a sua diretoria, uma enfermeira que é chamada Cláudia La Selva. O hospital do Boimirim, que é um hospital público, a direção desse hospital, a diretora é uma enfermeira. Mais recentemente, o Einstein assumiu o hospital de alta complexidade do Mato Grosso e quem vai assumir a diretoria deste hospital, inclusive é uma ex-aluna da faculdade, que passou por toda essa jornada que a Lívia contou um pouquinho, que ela está no começo dessa estrada, que fez monitoria, fez estágio extracurricular, foi contratada como enfermeira júnior, assumiu como enfermeira plena, foi coordenadora do centro cirúrgico, gerente do centro cirúrgico e recentemente ela conquistou, ou foi promovida ou assumiu esse cargo tão importante, de tanta responsabilidade, que vai ser a direção do Hospital de Alta Complexidade do Mato Grosso. Na outra parceria público-privada, a gente tem, lá no Hospital Ortopédico da Bahia, uma das gerentes também, que é responsável por toda a área assistencial, é uma ex-aluna da faculdade também e uma enfermeira. Isso para dizer e para reforçar que o enfermeiro, ele dentro do hospital, ele pode atuar em várias áreas. Eu tenho enfermeiros assistenciais, mas eu tenho enfermeiros que estão atuando na gestão, na liderança, em outros, até na área financeira a gente também tem enfermeiro. Bom, vamos lá. Gostaria de reforçar, então, o valor da inscrição para o processo vestibular, mas que vocês encontram no edital. Lembrem-se que o vestibular é feito pela VUNESP, então no site da VUNESP vocês têm o edital. Recomendo que leiam, lá estão as informações necessárias. E se tiver dúvida, lá também tem o canal de dúvida, para quem que vocês podem pedir informações, tá? Então, o valor da inscrição é R$ 174 para todos os cursos, exceto para medicina, né? A graduação de medicina vai ter uma live específica, mas, enfim, eu vou já ressaltar aqui que para a medicina a inscrição é de R$ 250. Como eu comentei, o edital está todo no site da VUNESP, mas quem escrever aqui agora, aqui na nossa live, eu quero, vai receber esse edital por meio do contato aí que vocês deixaram, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante.
senão eu vou quase finalizando. Então, não esqueça, eu vou dar mais um tempinho, né? Eu não posso finalizar, falar um eu quero agora e terminar a live. Então, mais um pouquinho aí, mais uns 2 minutinhos para que vocês, para aqueles que não ouviram. Então, Mariana, quero o edital, preciso ter acesso a mais informações, a detalhes, como é que eu faço o pedido da bolsa, como é mesmo, quantas vagas, como é que é a prova, quantas fases. Preciso ver esse edital. Então, escrevam aí, gente, eu quero, tá bom? No mais, quero desejar para todos um sucesso, uma boa prova e espero encontrá-los muito em breve aqui na graduação de enfermagem do Einstein. Gostaria de agradecer a Lívia. Lívia, por favor. Queria agradecer a Mariana por essa oportunidade, né, meninas que estão ajudando a gente. E eu queria falar para vocês que escolher um Einstein é a melhor escolha que vocês podem fazer. Então, eu espero vocês ano que vem, né, serem meus calouros. E contem comigo também para o que precisarem. Comentem eu quero se vocês querem um edital. E é isso. Muito obrigada, Mari, pela oportunidade. Então, tá bom. Espero que a gente tenha sanado a maioria das dúvidas. Lembre-se que ali tem canais também da instituição, seja no site, seja no site da VUNESP, seja no site da instituição e no edital, para que vocês tirem as dúvidas que possam ter ficado após essa live. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu encerro aqui.